Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Deus. É com muita alegria que eu digo para os irmãos e satisfação que eu tenho o privilégio de compartilhar com os irmãos a sua palavra. Estava sentindo falta desse púlpito, porque eu venho aqui à frente, irmãos, eu vejo a responsabilidade que Deus ele me dá e o privilégio que eu tenho de compartilhar com vocês. O irmão Marco, em suas orações, ele mencionou uma palavra, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas quando ele disse assim, essas palavras mexem comigo e devem mexer com vocês também. Irmãos, na verdade, muitas das vezes a gente não compreende isso. Você não tem noção o que é você estar hoje aqui. Você não tem noção. E por que eu estou falando isso? Porque depois vocês vão entender o porquê. Então, irmãos, também eu agradeço por você que está nos acompanhando. Para nós é uma alegria e satisfação compartilhar com vocês da mensagem do Senhor. A palavra de Deus ela é mais preciosa de qualquer tesouro que você pode imaginar na sua vida. Qualquer conta que você tiver lá no banco, na Caixa Econômica, essa palavra ela é valiosa. Uma certa vez eu vi um diálogo de um senhor com um jovem. O senhor é cristão e o jovem não, e aquilo me chamou a atenção. E o jovem chegou para aquele senhor, ele pregando o evangelho, falando para aquele jovem, o Senhor. E o jovem respondeu para o Senhor e disse assim, eu não me torno crente, cristão, porque eu não estou preparado. Eu só quero me tornar crente um dia, quando eu estiver preparado. Porque para eu entrar nessa religião e sair, eu não quero. E outra desculpa que ele deu, ele disse, porque se eu me tornar crente, eu vou ter que perder muitas coisas. Essas são as desculpas que muitos dão. E você pode ter dado também essa desculpa, você pode ter pensado. Mas aquilo me chamou a atenção, irmãos. E o texto que o Senhor usou para esse jovem foi Marcos, o que o irmão leu, Marcos 8, 34 e 35. Eu peço para que você que esteja em casa e você que está aqui conosco, chegue lá em Marcos 8, 34 e 35. Marcos 8, 34 e 35. Que diz assim. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida, por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Porque, irmãos, esse texto, ele mexe com a gente, ele mexe com nós, ele nos confronta de uma forma, irmãos, que a gente tem que meditar. Se você pedir a Deus, com que através do Espírito Santo você entenda esse texto aqui, isso faz a diferença em toda a sua vida, na sua caminhada cristã. Há muitas dificuldades de pessoas cristãs de permanecer firme, de pé, por não compreender esses 2 versículos aqui. É bem conhecido esse versículo. Sabe, irmãos, eu me pergunto se era mais fácil ser crente nessa época aqui ou hoje. E eu me pergunto. E às vezes eu fico me perguntando aqui. O contexto aqui é um contexto, irmãos, de renúncia.
de perca, é colocar a sua vida em jogo. Sabe, irmãos? E eu fico me perguntando, qual era mais fácil, ser crente aqui nessa época ou hoje? Aí você pode dizer assim, lá era mais fácil, mais difícil. Hoje é mais fácil. Mas por que tantos cristãos se desviam? Se hoje é mais fácil, por que muitos não permanecem? Porque muitos começam com aquela alegria, chega aqui, levanta a mão, começa venerante na obra, presente em todos os cultos, participando de todas as programações, se batiza. Se é fácil, por que não permanece? Sabe por quê, irmãos? Porque aqui, irmãos, o Senhor Jesus, ele trata de uma coisa muito importante. A partir do momento que você entende o evangelho que diz, a partir de hoje é o Senhor que vai ser dono da minha vida. Mas sabe, irmãos, aí você vai entender e você vai começar a desconsiderar os seus interesses e os seus prazeres pessoais. Muitos usam esse texto aqui, sabe para quê? Para dar desculpas. E falar assim, infelizmente eu tenho que carregar a minha cruz, que é o meu esposo, que é a minha esposa, que é o meu trabalho. E começa falando, Deus me deu aquela cruz, eu tenho que suportar, eu já ouvi. Você com certeza já ouviu alguém chegar e dizer assim, eu tenho que suportar aquela cruz, que é o meu esposo que Deus me deu. Eu tenho que suportar aquele fardo. O Senhor não está falando disso. O Senhor está falando que você tem que renunciar a você agora. Não é mais eu, não é mais Messias, não é mais Maria, não é mais José, agora é Cristo. O que você for fazer, você vai dizer, Jesus aprova? Jesus está sendo aprovado por Deus? Então, irmãos, ele diz, aí o versículo 35 ele diz assim, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim, do evangelho, salvá-la-á. Olha que interessante, Jesus ele diz. Para o cristão permanecer de pé e firme, se ele não entender isso aqui, ele vai ter problemas na caminhada dele cristão. Sabe por quê? Porque foi isso, irmãos, que aqueles discípulos, aquelas pessoas que proferiam Jesus, eles entenderam. Eles entenderam ao ponto de chegar e dizer assim, apenas eu não estou pronto só para ser preso, mas para morrer. E ele, continuando, ele diz, perder, ele está falando de perder a sua vida física e ganhar a vida espiritual. A vida física. Ou seja, nesse período aqui, quem dissesse assim, eu vou seguir a Jesus, a qualquer momento, poderia ser decapitado, como Tiago, João Batista. Esse momento aqui, quando dizia, eu vou te seguir, aí sim, a sua vida física, a qualquer momento, podia ser executada. Mas Jesus dá uma promessa, ele diz assim, aí ganha. Sabe, irmãos, e o Senhor continuou explicando para aquele jovem e disse para aquele jovem, tem situação que para você ganhar algo, você tem que perder. Com certeza você já ouviu aqui de alguém, ouviu? O que eu ganho com isso? Vocês já ouviram. O que eu ganho com isso? Eu vou fazer isso. Mas o que é que eu ganho com isso? Na vida cristã, nós temos que abrir mão. Nós temos que renunciar a algo. Na vida é assim. A gente tem que perder. Foi o que Jesus disse. Perguntaram para Jesus. E o que eu ganho com isso? É o que nós vamos chegar daqui a pouco. Como esse jovem, muitos diz, eu não quero ser crente. Porque se eu for crente, eu vou ter que deixar a minha religião. Eu vou ter que deixar meus vícios. Eu vou ter que abandonar coisas que eu gosto. Agora, o que perdemos
e o que ganhamos em decidir a seguir a Cristo. O que você ganha em decidir a seguir a Cristo? E o que você perde? Baseado, irmãos, em uma pergunta e uma afirmativa que Pedro faz a Jesus. Esse é o tema de hoje. Perdas e ganhos. Baseado numa afirmativa que Pedro faz a Jesus. Vire só uma folha da sua Bíblia. Capítulo 10. Que diz assim: Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos, 10:23. Marcos 10, versículo 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos, quão dificilmente entrar no reino de Deus os que têm riqueza. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então quem pode ser salvo? Perguntaram. Jesus, porém, fitando nele os olhos, nele o olhar, disse para os homens, é possível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então, Pedro começou a dizer, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Oremos. Querido e eterno Deus, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor tem feito em minha vida. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem, ó Deus, feito na minha família. Para mim é um privilégio estar desfrutando dessas instruções que o Senhor me dá a cada dia, como com os irmãos. Eu peço por cada coração aqui, eu não sei quem tem certeza de sua salvação. Eu não sei, Senhor, quem tem convicção que se partir hoje está na glória com o Senhor. Mas que o Teu Espírito Santo, ó Deus, esteja inquietando cada coração aqui nesta noite, de jovens, adultos, homens e mulheres. O meu pedido nesta noite, Senhor, é que cada coração aqui, os cristãos, e os que ainda não têm convicção de sua salvação, venha compreender esta mensagem. Pai, nós sabemos que é o Senhor que confronta, é o Senhor que rasga os corações e inquieta para que venha tomar uma decisão. Pois assim nós te agradecemos e te louvamos por esta mensagem, Senhor. E eu peço que o Senhor fale conforme o Teu Espírito Santo quer falar a Tua igreja e os ouvintes que estão nos assistindo agora. Assim nós te agradecemos e te louvamos, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Por que Pedro ele fez essa afirmativa e essa pergunta? Jesus ele vai andando e chega um jovem e pergunta para Jesus, bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Aí Jesus responde para ele, bom, só há um. E continuando o discurso, há perguntas e respostas aqui muito importantes que você já se encontrou fazendo ou está fazendo, que pode fazer a diferença na sua vida. E Jesus, continuando para o jovem, ele diz, tu tens observado os mandamentos? E ele diz, sim, desde a minha infância. Jesus chega para aquele jovem e diz, pega o que tu tem e divide com os pobres. E aquele jovem, entristecendo, ele pega e sai, entristecido. O que é que nós aprendemos com essa porção dessa palavra aqui? A primeira coisa, irmãos, que nós aprendemos é que bom só há um.
que é Deus. Jesus ele já começa logo corrigindo. A segunda instrução que nós observamos aqui no versículo 20, que esse jovem ele era apenas um observador desde criança. E às vezes você diz, eu já tenho Deus. Eu já tenho Jesus em minha vida. Você diz que conhece a Bíblia de trás para frente. Muitas das vezes a gente se encontra sendo só um observador. Isso é um perigo, irmãos. Isso é um perigo, porque você se torna, e você se acha uma pessoa boa quando você se torna dessa forma. Terceira coisa é que o dinheiro ele não preenche o vazio. E outra coisa também. O jovem ele fez a pessoa mais certa, ele fez a pergunta mais certa e a pessoa certa. Esse jovem ele sentiu um vazio dentro dele. Por quê? Porque ele foi perguntar para Jesus. Ele foi perguntar, o que farei eu para herdar a vida eterna? Ele precisava. E você, que está aqui hoje, você tem a convicção de dizer assim, eu tenho a vida eterna? Eu faço parte? E ele diz, e ele sentia um vazio, irmãos. E Jesus chega mesmo no ponto dele, que Jesus sabe o nosso coração. Não tente esconder, que Jesus sabe sim. Jesus chega e diz assim, mas falta uma coisa para tu. O amor. Falta uma coisa para você. Jesus não disse assim para ele vender tudo. Ele disse, compartilha com os que têm necessidade. Porque Jesus sabia o que precisava, irmão. Para ele se achava uma pessoa importante, por quê? Porque ele conhecia os mandamentos. Aí Jesus cita a lista. E quando chega naquele momento, Jesus vai e diz, lá naquela feridinha dele, onde ele estava apegado, Jesus diz, tu diz que tu conhece os mandamentos mesmo? Mas e o amor pelo próximo? Sabe, irmãos, é renúncia. É pelo amor do Evangelho. É se negar a si mesmo. A partir de hoje não é mais o irmão Wilton. É Cristo. É Cristo. O que eu estou fazendo está sendo aprovado por Cristo. É seus interesses. Ele diz para os discípulos, é renúncia. A cruz é morte. Você morreu. Não é fácil você renunciar. Você dizer para a carne, eu não quero fazer isso. Você dizer para os prazeres, eu não quero fazer aquilo. Se eu dizer para você que não é fácil, e você dizer para mim que é fácil, não é. Mas a diferença é que você vai ganhar a vida eterna. Você não quer trocar a vida eterna por 40, 50, no máximo 100 anos aqui. Você não quer. E Jesus disse, vocês perdem aqui, ó. Vocês vão deixar de fazer isso, fazer aquilo, mas quem perder a vida por minha causa, ganhar lá. Sabe, irmãos, a gente não compreende isso. Você só vai compreender isso porque Paulo diz que o homem natural, ele não compreende as coisas espirituais. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando vocês aqui que foram para o acampamento, que passa 3 dias lá, 3 dias, qual é o dia mais que vocês ficam tristes? Vocês ficam... Oi? Na volta, né? Quando chega, vocês ficam tristes? Quando está lá naquele momento, aquele prato de cuscuz com sopa,
aquele momento ali, aquela comunhão, aquele momento de oração. Vocês ficam tristes? Não fica triste. Agora quando vai chegando, é a terça-feira, né? Vai a segunda, terça. Aí chega aquele momento lá da fogueira. Aí vamos contar os testemunhos. Aí se reúne ali, aí a irmã pega o violão e começa aquele louvor, e um contando os testemunhos. Vocês ficam tristes? Tá vendo? O irmão falou quando chega lá, esquece até da casa. A gente não quer voltar. Muitos não compreendem, irmãos. Eternidade. Estamos pegados aqui. Só entende quem está lá no acampamento. Quem está lá entende. Mas quem está aqui não compreende. Da mesma forma, são os que partiram, eles não querem voltar para aqui. Eles não querem voltar para aqui. Como nós não queremos voltar de lá do acampamento para cá. A gente não compreende isso. Jesus disse assim, ó, vocês vão ter que renunciar a vocês. Mas eu vou dar a vida eterna a vocês. A gente não compreende isso. Você não tem noção do que é ter a vida eterna. Jesus, ele explicou para os discípulos, ele disse assim, ó. Ele disse, aí Pedro perguntou para ele e disse, nós vamos deixar. Nós abandonemos, deixemos, renunciemos. Esposa, filho, trabalho, para te seguir. Ele diz, pode ler os evangelhos que ele vai dizer. Sabe, irmãos, mas Jesus não disse para eles abandonarem. Jesus não disse isso. Olha só o que é que Jesus continua dizendo no versículo. Vamos ler do versículo 28. Então Pedro começou a dizer-lhes, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus em verdade, vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou mãe, ou pai, ou filho, ou campos, por amor de mim, por amor do Evangelho. Ele diz, que não receba no presente e no centúplo de casas, irmãos e irmãs, mas filhos e campos, com perseguições. E no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos e os últimos primeiros. Jesus não está dizendo aqui para você abandonar seu pai, sua mãe, o emprego, tudo não. Jesus, nessa forma, ele não está dizendo isso aqui. Ele não está falando disso. Jesus, ele quer nos alertar que são essas coisas que impedem a nós de nós seguirmos ele. Pode ver se não é isso aqui. Pode prestar atenção, você que já se converteu e você que lidar com pessoas, se não é isso aqui com que impede com que as pessoas sigam a ele. Pode ver se não é. O que foi que impediu com que aquele jovem rico seguisse a Jesus? O que foi? Aquele jovem rico, ele tinha amizades. Ele tinha dinheiro. Ele tinha conforto. Isso, irmãos. O Senhor disse, aquele que tem campos, ele usou aqui. Jesus não está dizendo assim, você vai vender tudo, você vai dar tudo. Ele disse só assim, compartilha o que você tem e me segue. E aquele jovem se entristeceu. E Jesus lista o que é que impede com que as pessoas sigam a ele. Como vocês aqui. Um era a religião, outras coisas que nós vamos ver aqui no texto. Sabe, irmãos, uma certa vez um irmão chegou para outro e disse assim, se tu entrar para essa lei, tu pode esquecer com que eu viva. Pode esquecer que tu tem irmão. Outra mãe chegou
chegou para um crente e disse assim: eu não vou para essa lei porque se eu for o meu filho, se intriga de mim. Eu sempre me lembro, irmãos, de um testemunho de uma irmã da nossa igreja, que ela chegou passando por um momento difícil em seu casamento, e ela disse para o seu esposo: eu vou seguir a Cristo. Se você quiser ir, vá. Vamos. Essa irmã disse, passando por um momento difícil no seu casamento, já tinha perdido uma gravidez, um filho, e chegou para o esposo e disse: você quer me seguir? Eu vou. O seu esposo, um pouco carrancudo, não queria ir, e disse: você quer seguir junto comigo? Passou uns dias essa irmã vindo só, e veio. Depois seu esposo veio, passaram por um momento difícil. Depois sua sogra veio. Se essa irmã tivesse desistido, tivesse colocado em primeiro lugar o seu esposo, seus prazeres, suas preferências, ela não estaria hoje com sua família. E Deus abençoou, ele concedeu um filho e trouxe mais sua sogra. Quando a gente se dispõe a buscar a Deus e renunciar e dizer: a partir de hoje é o Senhor que vai ser o meu dono, acontece isso. Acontece isso. Quando a gente diz: eu quero me renunciar, eu quero priorizar, e acontece isso em nossas vidas. E a irmã está no nosso meio, é prova disso. Está no nosso meio. Estão completos. Levanta a família para a gente ver. Vocês estão vendo? Ela veio primeiro. Depois o esposo veio e a sua sogra. Pode sentar. Quando a gente diz: eu quero priorizar o Senhor, isso acontece, irmãos. Isso acontece e é prova disso. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo, ele entendeu isso. Ele escrevendo aos Filipenses, que eu peço aos amados que cheguem lá em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, Paulo compreendeu isso. Paulo compreendeu e ele entendeu, ele explica para nós percas e ganhos. E ele diz, capítulo 3, versículo 7: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda, o amor, perca por causa de Cristo. Sim, verso 8. Sim, deverás considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, o amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo. E se achando nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Na verdade, aos olhos humanos, você perde. Você perde. Mas aos olhos espirituais, você ganha. Aos olhos humanos, nossa, rapaz, fulano tão novo. Vai para essa lei de crente, renuncia a tudo, deixa de curtir, deixa de aproveitar a vida. Para os olhos humanos, você perdeu. Mas aos olhos espirituais, você ganhou. Aí Paulo, irmãos, Paulo faz uma soma do que você vai perder e ganhar. Nós vamos fazer essa soma, nós juntos, aqui. Primeira coisa que você perde em decidir a seguir a Cristo é a escravidão. Todos nós aqui
Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não pense que você é livre, não. Não pense. Você anda por todo canto, você vai para onde você quiser. Mas não pense que você é livre. Ou você é escravo de Deus, ou você é escravo de Satanás. É uma palavra forte. É uma palavra forte. Ou você serve a Deus, ou você serve a Satanás. Por quê? Porque tudo na vida tem dois lados. Tem o céu e tem o inferno. Tem o bem e tem o mal. Tem a porta estreita e tem a porta larga. Tudo. Então você não é livre. Você só passa a ser uma pessoa livre quando você diz: eu quero que o Senhor tome de conta da minha vida. Porque Deus, quando Ele lhe dá, as pessoas dizem que Deus toma. Aí usa exemplo de Jó. Mas Deus não toma, não. Deus tirou, mas Deus, Ele deu. Já o outro, Ele dá, ele não dá, não. Ele toma, Ele tira de você. É verdade, é desse jeito. Dá com um e puxa com as duas. Muito bom, irmão. É verdade. Preste atenção nisso, se não é. Deus, Ele lhe dá, Ele não toma, não. E quando Ele lhe dá em abundância. Ele não toma. Então, irmãos, a primeira coisa que você perde é a escravidão. E o que você ganha quando você diz assim: eu entendi a mensagem hoje. Hoje eu quero que o Senhor passe a ser o dono da minha casa, da minha família e da minha vida. Você ganha a liberdade e o perdão. Olha, quando você diz: eu entrego a minha vida hoje ao Senhor, você tem noção, uma dívida que você não tem condição de pagar, e Deus lhe perdoa, e você passa a ser uma pessoa liberta. Você tem noção disso? A segunda coisa que você perde é a ganância. Sempre em querer mais, mais e mais. E aí, irmãos, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós ganhamos a satisfação e a gratidão. Paulo somou tudo isso. Paulo somou. Que nós possamos também somar. E continuando, irmãos, o que Paulo ele nos quer nos ensinar, perdemos a vontade de buscar em bebidas, em vícios, em drogas, em festa, uma alegria que é passageira. Pode ter certeza disso. E o que é que nós ganhamos? Nós ganhamos a verdadeira felicidade, mesmo em momentos difíceis. Pode ter certeza disso. Quantas pessoas buscam a felicidade em vício, em drogas, em amizades? Mas o Senhor, Ele nos dá uma alegria verdadeira e nele. Pergunte para um viciado que ele se converteu verdadeiramente. Um viciado que ele buscava alegria nessas coisas, que se ele não passa por dificuldades. Pergunte. Mas a alegria dele não depende mais daquele momento. A alegria dele depende, sabe de quem? De Cristo. Que ele passando por aquela dificuldade, chegou uma voz no ouvido dele: não andeis ansioso, não se preocupa. Eu não alimentei os passarinhos. Por que você está assim? Que não é fácil, irmãos. Um viciado, ele se libertar, se não for a misericórdia de Deus na vida dele, e outras coisas também. Amizades, amigos. Alguns aqui perderam amigos. A partir do momento que souberam que vocês começaram a andar com a Bíblia debaixo do braço,
Amigos que apenas era só por interesse. Que dizia quando você estava num bar, quando você estava em algum canto, dizia, eu sou seu amigo. Quando recebia suas contas, né? Aí tem muitos. Vocês perderam, mas vocês ganharam. Irmãos, irmãs, verdadeiramente uma família grande. Eu disse para o irmão Gilvan, ele lá em João Pessoa, eu disse, irmão, você não tem noção de quanta pessoa está orando por você agora. Você tem uma família grande. Grande. Perdemos, vocês perderam aqui. Amigos que eram interessados. Mas nós ganhamos irmãos que se alegra com a gente, que intercede por nós. Que se alegra, que faz aquele banquete para nós. Como aquele café da Páscoa. Eu comi, me regozijei com os irmãos. Momento no mundo não era dessa forma e não é. Momento que a gente se reúne, festiva, sai cheio fisicamente e espiritual mais ainda. Cheguei em João Pessoa, em Jacumã, sábado, se reunimos com os pastores, os irmãos, a tarde todinha, irmão. É muito edificante. Daqui a pouco as irmãos, vem aqui que tem aquele almoço, era um lanche. Quando cheguei lá era bolo, 3 qualidades de bolo, refrigerante, suco. E eu pensando, e eu dizendo assim, quando eu estava no mundo, sabe onde é que eu estava agora? Montado num cavalo, fedendo a suor, a mulher braba comigo, eu com medo de chegar em casa e dormir no outro quarto, e dormir num berço. Imagina um homem desse tamanho dormindo num berço. E veio, irmãos, e veio olha aí, irmãs que eu nunca tinha visto na minha vida. Mas que quando a gente chega é igual estar no meio de vocês. Irmão, se sinta à vontade. Ao pastor Gito, cuidado, irmã. Cuidado com esse irmão. Cuidado com esse irmão, quando chega lá em Queimadas. E aquela brincadeira, irmãos, eu avaliando, né? Espiritualmente, fisicamente. Aí de noite, aquele jantar. Aí reúne, igual vocês estão aqui, ó. A igreja toda. E aquela alegria, aqueles irmãos. Cada hino, cada louvor que edifica, a mensagem que mexe com a gente, inquieta a gente. E eu disse, Senhor, eu não mereço isso. Eu não mereço. Eu poderia estar agora lá, ó. Aproveitando, sabe o quê? Aproveitando não. A migalha que Satanás traz para nós. Isso é migalha. Resto. Como o apóstolo Paulo disse, é resto. Porco. E o Senhor me tira. Está ali, coloca aqui. Desfrutando dessa comunhão. Nós buscávamos a razão, irmãos. Quantas vezes você acordou de madrugada e de noite? Sem expectativa nenhuma de vida. Para que eu fui nascido? Para que eu estou aqui? Eu tenho tudo isso, mas estou com esse vazio. Vocês, quantos estão aqui e disseram isso? Quanto? O armário cheio, trabalhando. E aquele vazio. Sem alegria, acordava, sem ânimo. Vocês passam por dificuldade como eu, como esses homens aqui. Vocês passam. Mas, irmãos, vocês sabem quem tem crido e que é poderoso. Vê o irmão liga,
dá uma palavra, o pastor pergunta, como é que tá, irmão? Como é que tá? Estou orando por vocês. Estou sentindo a saudade de vocês e começa. No mundo vocês têm isso? Vocês não têm isso. Não tem. Eu mesmo tentava buscar. Busquei e não encontrei. Quando o pastor me fez a pergunta, para onde você vai? Quem é você? Saí me perguntando para casa, no próximo culto voltei. Por quê? Eu não tinha expectativa nenhuma. Eu vivi uma vida vazia. As pessoas viam rindo, com esse meu jeito, rindo, mas só Deus sabia o que estava dentro do meu coração. Só Deus. Quantas das vezes me peguei dentro de casa, está faltando algo em mim. E Deus usa o meu colega, que convida eu para vir para a igreja, e hoje está eu e ele aqui. Nem crente. Está eu, minha família e a dele. E a família está completa. Deus faz assim, quando a gente renuncia, quando a gente decide a buscar Ele. Está a minha família e a dele. Sabe, irmãos? Quando a gente decide a buscar, e nós perdemos, irmãos, essa deve ser a soma que nós devemos fazer. O que você perde e o que você ganha. Aos olhos humanos, Paulo perdeu uma posição invejável aos olhos humanos. Ele perdeu. Quem era Paulo? Por que Paulo está escrevendo aos Filipenses? Em que situação ele se encontrava aqui? Sabe, irmãos, Paulo ele era um homem que ele tinha farturas, ele tinha cargo, ele tinha posição. Quem perseguia, a partir do momento que entrega sua vida a Cristo, passou a ser perseguido. Veja que contraste. Veja se não é assim na nossa vida. Paulo ele era um homem de potencial, um homem que conhecia sei quantos idiomas. Imagine como que as pessoas olhavam para ele. Aí passa a ser. Aí ele está escrevendo agora para essa igreja que ele está preso e a qualquer momento ele pode ser morto. Aí ele diz assim, ó. Vocês entendem que o que eu tinha, agora eu considero como resto. Ele diz. É resto para mim. Essas coisas que vocês enxergam, que vocês têm, era o que me impedia de eu ir até Cristo. Essas coisas que vocês estão vendo aí, é o que me impedia de eu ir até Cristo. Ele diz. Isso era um empecilho para mim. Tudo isso. Como, irmãos, aquele jovem. Aquele jovem ele não entendeu, ele não fez essa soma. O jovem rico. Ele pensou que ele estava perdendo. Como você pensa que está perdendo. Aquele jovem ele não compreendeu quando Jesus disse assim: tu vai herdar a vida eterna. Como eu disse, irmão, não troque a eternidade, os 70 anos, 80, 100 anos no máximo aqui na Terra. Não troque. Passa por dificuldade, passa. Passa por um momento ruim, passa. Mas diga, para mim tudo isso é resto. Para mim tudo isso é esterco, é estrumo. Foi o que Paulo mencionou. E o jovem rico ele não entendeu. Tiago diz, capítulo 4, versículo 14, nós somos como uma neblina. Tiago 4, capítulo 14 diz que nós somos como uma neblina. Você sabe o que é uma neblina? Uma neblina é aquela chuvazinha bem fininha que passa rapidamente. Rapidamente. E por que, irmãos? O que te impede? O que é que está te incomodando? O que Jesus falou para você hoje à noite aqui? O que ele quer tratar com você?
Você deve refletir. Você deve se perguntar. Possa ser que tem algo te impedindo, como este jovem. Possa ser que seja uma amizade, um vício. Possa ser que seja a religião. E você decidir em seguir a Cristo. Esse jovem ele trocou. Eu não sei mais tarde se ele se converteu. A Bíblia também não relata. Mas você pode sair daqui hoje e ter a convicção, como o apóstolo Paulo disse, capítulo 1 do mesmo texto, Filipenses, versículo 21 e 22. Estamos concluindo. Conclusão. Capítulo 21, capítulo 1, versículo 21 e versículo 2. Olha só. Porquanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que incomparavelmente mim é melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Vocês sabem que convicção é essa de um homem quando ele entende o que ele perdeu e o que ele ganhou? Você como cristão, e você que ainda não tomou uma decisão, não tem convicção de se pronunciar e falar isso aqui. Paulo está dizendo assim, ó, o meu desejo é eu partir agora para junto de Jesus. Veja, irmão, a convicção desse homem. Agora tem pessoas que ele precisa ainda pregar, exortar, encorajar. Ele diz assim, mas por a causa de vocês eu tenho que permanecer aqui. Agora eu não sei, eu estou constrangido. Tem você essa convicção de dizer assim, se eu partir hoje, eu estou com Cristo? Você pode responder dentro do seu coração e falar isso. Como cristão, e dizer, eu confronto você. A palavra de Deus, ela nos confronta. Você não sabe em que situação você pode se deparar. Tem pessoas que em questão de momento estão no leito de um hospital, sem saber se tem a oportunidade de chegar um cristão e pregar e... Mas Paulo, ele diz, e ele nos alerta como cristão. Você tem convicção de dizer, eu estou pronto. Se eu partir hoje, eu estou na glória. Oremos. Querido e eterno Deus, te agradecemos, Senhor, por esta palavra. Palavra é esta, Senhor, que o Senhor nos inquieta e nos mostra. Nós vimos, ó Deus, que o Senhor falou que nós precisamos renunciar e pegar a nossa cruz. Nós ouvimos também e aprendemos, Senhor, daquele jovem que disse que não estava preparado. E nunca ninguém vai estar, porque quem prepara é o Senhor. A questão também que muitos dizem vai perder amigos, renunciar bem, perder, mas o Senhor não quer isso, o Senhor quer que essas pessoas se entreguem, se rendam aos teus pés. E eu oro por aquele jovem, Senhor, que eu tive a oportunidade de falar do Evangelho para ele. Quando eu respondi para ele, que eu disse, tem situações que nós temos que perder. E nesse momento eu oro pelo seu coração, Senhor, que ele venha renunciar, não só por ele. E nós aprendemos hoje aqui as percas e ganhas. Que nós não devemos ser como aquele rico, se apegar às coisas e se esquecer da eternidade. Eu suplico nesse momento aqui por cada coração, os cristãos que já entregaram as suas vidas, que venham se renunciar,
venha entender as suas necessidades, os seus prazeres e fazer a tua vontade, Senhor. Como eu me incluo nesse meio também. Eu te agradeço por essa palavra que o Senhor me deu. É como um medicamento para mim, um alerta para mim. Como que deve ser também, Senhor, pelos que estão aqui, por aqueles que ainda não se converteram. Nós rogamos pelos corações deles, que não venha se apegar, que venha entender que o Senhor é a solução, que o Senhor é que traz felicidade. Pelos que estão nos assistindo agora e nos acompanhando, Senhor, que tomam uma decisão em dizer: eu tenho andado errado, eu tenho buscado alegria em muitas das coisas, minha religião, meus desejos pecaminosos não deixam eu tomar uma decisão, e eu quero agora, eu entendi, irmão, eu entendi o que o Senhor tratou comigo nesta noite, e eu quero entregar a minha vida, eu quero renunciar a si mesmo, e ter convicção da minha salvação. E nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra e te louvamos no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.